E aí, pessoal, retornando agora para nossa aula 3, vamos falar sobre mobilidade urbana e caminhabilidade. O que vem a ser caminhabilidade e o que vem a ser mobilidade urbana? Conforme os autores, né, são conceitos fundamentais para o planejamento de cidades mais humanas, sustentáveis e inclusivas. Os dois conceitos estão interligados, mas possuem focos diferentes, focos distintos. E caminhabilidade vem do inglês, né? Walkability. Você deve conhecer por esse nome, talvez, né? Então vamos lá. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana vem a ser o direito que você tem de ir e vir pela cidade com segurança, tranquilidade, né? Então, a mobilidade urbana permite que todas as pessoas se desloquem com facilidade, segurança, eficiência e sustentabilidade dentro da cidade, dentro do espaço urbano, independente de sua condição física, econômica ou social. Qualquer pessoa tem o direito de andar pela cidade. Então, isso envolve transporte público, transporte individual motorizado, bicicletas, caminhadas, entre outros, principalmente caminhadas, né? A Política Nacional de Mobilidade Urbana, a PNMU, ela é um marco que foi instituído pela Lei 12.587 em janeiro de 2012. Ela vai estabelecer diretrizes para o planejamento e gestão da mobilidade urbana no Brasil. E quais são essas características de mobilidade urbana? Primeiro, acessibilidade universal. A infraestrutura que atende a todos, incluindo pessoas com deficiência, crianças, idosos, vai ter que garantir calçadas adequadas, rampas de acesso às calçadas, sinalização tátil e sonora. Então reparem que nas figuras aqui a gente tem um espaço, né, onde o cadeirante tem o acesso ao ônibus, né? No desenho mais abaixo aqui a gente tem alguma coisa no qual calçadas amplas, o ponto de ônibus, todos podendo usar, tem um mobiliário urbano, então tem que atender a todos. Então isso vem lá do desenho universal. O transporte público tem que ser eficiente e estar integrado entre eles, ou seja, tem que ser multimodal, vários modos de transporte. Então, sistemas de transporte coletivo que sejam pontuais, confortáveis, seguros, que se conectem de forma harmoniosa com outros modais, como bicicletas e caminhadas, né? Então, uma das coisas que tem que haver é o incentivo ao transporte público, principalmente. Reparem que na figura de cima é lá no Paraná. Isso aí é coisa do Jaime Lerner, né? Quando ele instituiu esses sistemas de ponto de ônibus, né? Preparado para receber todas as pessoas e todos interligados. Os ônibus param ali e as pessoas que estão no ponto podem pegar ônibus à vontade. Aqui embaixo a gente tem a possibilidade de levar a bicicleta dentro do ônibus. E ali na outra imagem a gente tem uma calçada ampla, tá? Com as bicicletas ali a serem alugadas, né? Então, ou seja, você tem também ali a faixa de bicicleta, a faixa de ciclovia. Então, isso é importante ter na cidade. Prioridade para modos sustentáveis. Então, incentivar o uso de bicicletas, incentivar as caminhadas e outros meios que não sejam motorizados.
desde que tenha infraestrutura adequada, como ciclovias e principalmente, né, calçadas amplas, coisa que a gente quase não vê na nossa cidade aqui em Colatina. O planejamento urbano tem que ser integrado, né? Então, o desenvolvimento de políticas que considerem o uso do solo, a distribuição de serviços e a densidade populacional, promovendo a proximidade entre moradia, trabalho e lazer, de forma que a gente consiga minimizar esse tempo de deslocamento. Essa do cara ter que levar 2 horas do trabalho, de casa até o trabalho, de trabalho até em casa. Uma pessoa dessa não tem um tempo livre para poder ter o seu lazer, né? Vamos falar sério com isso, né? Principalmente, né, reduzir o uso de veículos individuais. Então você tem que desestimular o uso excessivo de carros, como zona de baixa emissão, pedágios urbanos e principalmente investimentos e melhoria do transporte coletivo. Reparem que na foto acima, na imagem acima, aquela quantidade de carro equivale a um ônibus daquele ali. Então, se a gente prioriza o transporte público, a gente vai estar contribuindo para a melhoria da nossa cidade. Mas desde que o transporte público seja eficiente, seja pontual, esteja em quantidade suficiente para atender a população, e isso desestimular, né, o uso, né, dos carros particulares. Né? Por que a pessoa hoje usa carro particular? Porque o transporte público não é eficiente. Né? Ela se atrasa, ela não tem uma segurança, vem sempre lotada, de baixa qualidade e pelos problemas que a gente já sabe também. Né? Tecnologia e inovação. Utilizar sistemas inteligentes de transporte de forma que a gente consiga otimizar o fluxo de tráfego e fornecer informações em tempo real e melhorar a experiência dos usuários. Pelo celular você consegue saber o horário do ônibus, se ele está chegando, se ele está longe, se houver algum problema. Então essas coisas auxiliam bastante o usuário, tá? A gente tem para a mobilidade urbana algumas abordagens e métodos de avaliação. Um deles é o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável. Esse índice ele é composto por 87 indicadores, organizados em 9 dimensões temáticas, como acessibilidade, eficiência, segurança e impacto ambiental. Essa metodologia ela vai permitir uma análise mais abrangente do sistema de transporte urbano. Houve um estudo aqui no município de São Mateus entre 2013 e 2020, tá? No qual considerou as dimensões sociais, as dimensões econômicas e ambientais. Esses resultados eles destacaram a importância de políticas públicas voltadas para a melhoria de infraestrutura e acessibilidade. O segundo método de avaliação é a metodologia do Instituto de Política de Transporte e Desenvolvimento, que ele vai focar na avaliação de corredores de transporte de média e alta capacidade, utilizando os indicadores alinhados à Política Nacional de Mobilidade Urbana. E um terceiro, que são os indicadores de efetividade da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Eles têm essas métricas aqui embaixo, essas 6 métricas, tá? Para monitorar a implementação e o resultado das políticas de mobilidade na cidade. Essas métricas aqui são os eixos temáticos. Para cada eixo temático vai ter algumas métricas, né? Então, para acesso às oportunidades, vai se avaliar o percentual da população com acesso à oportunidade de trabalho e serviços essenciais em até 30 minutos de transporte público. Também vai avaliar o percentual da população com acesso à oportunidade de trabalho e serviços essenciais até 30 minutos por modos ativos, se o cara consegue ir a pé ou de bicicleta. No eixo 2, infraestrutura de mobilidade urbana, eles vão avaliar o percentual da população residente
a até 500 metros de terminais de transporte público coletivo. E também vão avaliar a extensão de infraestrutura destinada aos modos ativos por habitante. Já no 3, eles vão verificar o percentual de receita extratarifária, ou seja, subsídios, publicidade e outras receitas acessórias, do sistema de transporte público coletivo sobre o total da receita do sistema. Já na sustentabilidade ambiental, eles vão verificar emissões de gases de efeito estufa por passageiro transportado lá no transporte público coletivo e o consumo de energia por passageiro transportado no sistema de transporte público, tá? Já na segurança no transporte, eles vão avaliar a taxa de acidentes de trânsito com vítimas fatais por 100 mil habitantes e também a taxa de acidentes de trânsito com vítimas não fatais para cada 100 mil habitantes. Vamos fazer essa verificação. E na gestão democrática e controle social, eles vão verificar a existência de instâncias de participação social no planejamento e gestão da mobilidade e o percentual de investimentos em mobilidade urbana definidos com a participação da sociedade civil. Então, são esses 6 eixos temáticos com esses itens que a gente acabou de falar aí, que está avaliando a mobilidade urbana. Então, para fazer a diferença, é necessário, até mesmo no meu entendimento, de construir redes cicloviárias, infraestrutura para bicicleta, implementar programas de compartilhamento de bicicleta em larga escala, vai ter que investir em passeios, calçadas e transporte público, obviamente, e pesado. Planejar o crescimento urbano de forma que a gente consiga priorizar o deslocamento a pé, por bicicleta e estimulando o transporte público. Remover, desestimular os incentivos a automóveis, e tais como estacionamento e outros subsídios. Tá? Havia uma máxima pelos comerciantes, donos de comércio, que no parking, no business, ou seja, sem estacionamento, sem negócio. Eles já estão vendo que a coisa não funciona assim. Se a gente conseguir reduzir a quantidade de carro, desestimular a quantidade de carro e que a cidade passe a ser da pessoa e não do carro, vai ficar muito melhor, né? E adotar, claro, as políticas públicas para desestimular o uso do automóvel. Mais pessoas usando o transporte público, claro. Então, a mobilidade urbana, essa sim, é fundamental para o desenvolvimento sustentável da cidade, de forma que promove equidade social, eficiência econômica e preservação ambiental. É necessário que se invista em políticas de infraestrutura que favoreçam essa mobilidade, que essa mobilidade vai melhorar consideravelmente a qualidade de vida urbana. Isso a gente já sabe, né? Caminhabilidade. Quando mobilidade urbana é o direito de ir e vir com qualidade, a gente tem o direito de andar com qualidade. Então, caminhabilidade é a qualidade de um ambiente urbano que favorece o deslocamento a pé. Perceba que não é apenas ter calçada. Tem que garantir que o caminhar seja seguro, confortável, acessível, agradável e eficiente. Vamos ver como que você avalia essas coisas, né? Então, para que uma cidade seja caminhável, ela deve proporcionar uma infraestrutura adequada, claro, vai ter calçada larga, nivelada, bem iluminada, com rampas de acessibilidade, de forma que consiga se atravessar as ruas e chegar na calçada com tranquilidade, com segurança. A segurança tanto em relação ao tráfego motorizado quanto à violência urbana. A atração visual, você tem que gostar de estar andando, ser atrativo, fachadas ativas, arborização para sombra, mobiliário urbano de forma que você consiga sentar, jogar um lixo. E que a sinalização seja clara, seja fácil de entender.
precisa haver a conectividade, os percursos contínuos interligados, que vai permitir ao pedestre chegar facilmente ao seu destino, conectando destinos. A metodologia de avaliação, uma delas é o ICAM, o Índice de Caminhabilidade 2.0, que foi desenvolvido pelo ITPDP Brasil. Ele vai avaliar 15 indicadores agrupados em 6 categorias, que são segurança pública, calçada, mobilidade, atração, ambiente e segurança viária. Então vamos lá. As categorias de avaliação. A calçada. Então o ICAM ele vai avaliar a sua estrutura, se ela tem dimensões adequadas para comportar o fluxo de pedestre e se a pavimentação está em boas condições. Vai avaliar a mobilidade relacionada à facilidade de deslocamento e acesso ao transporte público. A atração. Avalia o uso de solo e atributos do espaço que possam influenciar no fluxo de pedestres e na sua distribuição ao longo do dia ou da semana. A segurança viária vai avaliar a segurança do pedestre em relação ao tráfego de veículos motorizados. A segurança pública, que é relacionada à influência do desenho urbano na sensação de segurança que é transmitida ao pedestre e ao número de ocorrência de acidentes. O ambiente vai avaliar fatores ambientais que podem influenciar nas condições de caminhada, como a existência de sombras e de poluição. Você caminhar num lugar poluído, num lugar que você só anda no sol, você não tem uma sombra que possa refrescar um pouco, lembrando das aulas do Alexandre, né, sobre ilha de calor. Então, você sabe exatamente o que a gente está propondo aqui, né? Então, vamos lá. A calçada ela vai avaliar a pavimentação e largura, a mobilidade, dimensão da quadra, distância a pé ou transporte, a atração se tem fachadas fisicamente permeáveis, fachadas visualmente ativas, uso público diurno e noturno, usos mistos. A segurança viária vai avaliar a tipologia da rua, as travessias, segurança pública e iluminação, o fluxo de pedestre diurno e noturno. E o ambiente? Sombra e abrigo, poluição sonora e se há coleta de lixo e se está limpo, né? Coleta de lixo e limpeza. Aqui é uma tabela só para mostrar da onde que surgem, tá, os dados para a gente poder fazer a análise do cálculo. Então a gente tem as unidades de análise, as fontes de dados, que é a fonte de campo, e fonte de dados secundários. Então, o primário, que é você vai a campo, e você tem os secundários, que você vai de documentação na administração pública, você vai por fotografias aéreas, ou então você vai por georreferenciamento, pelo Sistema Integrado de Geografia, né? Então, vamos lá. A pavimentação, você vai analisar o segmento de calçada, a largura, o segmento de calçada, a dimensão da quadra, o segmento de calçada, e a distância a pé ao transporte, o segmento de calçada. Utilizando a unidade de análise da face da quadra, você vai analisar as fachadas fisicamente permeáveis, visualmente ativas, uso público noturno e diurno e usos mistos. E o restante aqui você vai avaliar pelo segmento de calçada. Aonde que você vai tirar os dados, né? Por exemplo, a pavimentação, você vai no ambiente de circulação de pedestres. Lá em campo você vai avaliar este ambiente. Quando você vai ver a dimensão da quadra, você pode ver pelos dados secundários através de fotografias aéreas de satélite, ou então por georreferenciamento. A distância a pé ao transporte, você tanto pode ver pelas fotografias aéreas, como pela documentação da administração pública. Então, esse aqui é como que a gente vai nos prover de dados para análise. Tranquilo? A gente trabalha com isso aí com o segmento de calçada. Reparem que nesse desenho aqui eu tenho 1A, 1B, 2, 3, 4 e 5. Então a gente tem 6 segmentos de calçada, sendo que uma, que é a 1, ela é dividida em 2, né? Então, você vai pontuar para cada indicador daquele que eu explanei para vocês, de pontuação de 0 a 3, ou seja, de insuficiente para ótimo, e depois pontuação para cada categoria e índice final,
nos mesmos valores. Como que vai fazer? A gente vai ter a pontuação da categoria nos segmentos, que vai ser o resultado da média aritmética simples da pontuação obtida pelos indicadores que a compõem. O índice de caminhabilidade do segmento é o resultado da média aritmética simples da pontuação obtida pelas categorias. Aí você vai para a nota final. A nota final é igual à média ponderada das notas de cada segmento. Aonde que está a ponderação? É a extensão do segmento. Quanto maior o segmento, maior é o valor que você usa para ponderar. Perfeito? Então, com isso, você consegue avaliar a caminhabilidade de segmento de calçada. A outra metodologia de avaliação é o índice de atratividade e acessibilidade pedonal. O que é pedonal, né? Relativo a pé, reservado a pedestres, somente percorrido a pé, ou seja, um caminho pedonal, é espaço ou área usada restritamente por pedestre, uma via pedonal. Então, o que ele faz? Ele foca na atratividade e na acessibilidade de pedestres, com base em 7 dimensões, que são conhecidas como os 7 Cs, porque todos eles vão começar com C. O primeiro é a conectividade, é a capacidade da rede pedonal fornecer ligações eficientes entre origens e destinos importantes, assim como a existência de ligações entre diferentes rotas da rede pedonal. Ou seja, eu tenho acesso a uma rede pedonal? O segundo é a conveniência, é a capacidade de ser possível caminhar e ser capaz de competir com outros modos de transporte em termos de eficiência, tempo, dinheiro e espaço. Ou seja, a rede me serve? Ela é funcional? O conforto, capacidade de acomodar e satisfazer as necessidades de todos os grupos de usuários para caminhar. Vai considerar a qualidade do ambiente para caminhar, incluindo pavimentação, sombra e mobiliário urbano. A experiência é boa de caminhar nessa rede? A convivialidade é a capacidade de tornar a caminhada numa atividade agradável, de incentivar o convívio entre indivíduos e a interação com o ambiente construído e natural. Ou seja, atrai outras pessoas, a gente estimula o convívio, né? Clareza, capacidade do meio construído da rede pedonal de oferecer segurança, informação, sinalização clara e legível aos usuários. Ou seja, o espaço é legível, eu consigo andar e caminhar, eu consigo me orientar de forma fácil, né? Coexistência, capacidade do modo pedonal coexistir harmonicamente com outros modos de transporte, ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Essa coexistência, os veículos não vão atrapalhar, não vão me incomodar, não vão me perturbar? O compromisso. O compromisso é a capacidade das comunidades locais e administrativas demonstrarem o envolvimento e responsabilidade para com o ambiente pedonal. Ou seja, a preocupação em fazer ainda melhor contribuição dos usuários com o poder público, com a gestão pública. O outro meio de avaliação, outra metodologia, é o ISC, é o Índice de Serviço das Calçadas. Ela vai avaliar a qualidade e acessibilidade das calçadas, com foco especial em cidades de pequeno porte. O seu objetivo é fornecer os subsídios técnicos para a gestão e planejamento urbano, promovendo ambientes ainda mais seguros e confortáveis para os pedestres, composto por 2 subíndices: qualidade do espaço e acessibilidade. A metodologia de avaliação em 3 etapas principais: análise técnica, pesquisa de opinião e atribuição de nível de serviços. Então, a análise técnica vai ser a avaliação das condições físicas da calçada em campo. A pesquisa de opinião vai ser a coleta da percepção dos usuários sobre a qualidade e acessibilidade das calçadas. E a atribuição de nível de serviço é a classificação das calçadas em uma escala
A, melhor condição, AF, pior condição, com base nos resultados obtidos. Perfeito. Fazendo uma comparação entre os três, a origem do ISC é brasileira. O ICANN 2.0, Índice de Caminhabilidade, é brasileira, feito aqui no ITTP. O indicador de acessibilidade e atratividade pedonal é de Portugal, veio do Instituto Superior Técnico de Lisboa. Qual é o escopo de cada um? O ISC é a avaliação da qualidade e acessibilidade das calçadas, enquanto que o ICANN é a avaliação ampla do ambiente urbano para pedestres. E o indicador de acessibilidade e atratividade pedonal é a avaliação da atratividade e acessibilidade pedonal. Indicadores principais: qualidade do espaço e acessibilidade para o ISC. Para o ICANN são 15 categorias agrupadas, são 15 indicadores agrupados em 6 categorias. E para o outro, para o IAP, 7 dimensões, que são os 7 6, como eu comentei com vocês. Importante, aplicação. O ISC, preferencialmente cidades de pequeno porte. O ICANN, diversos contextos urbanos, você pode avaliar qualquer um, né? Enquanto que o IAP, planejamento urbano e avaliação de projetos. A metodologia de cada um. O ISC vai ser análise técnica, pesquisa de opinião e atribuição de níveis de serviço, indo de A a F. O ICANN vai ser coleta de dados em campos com formulários e planilhas de cálculo. O IAP vai ser análise qualitativa com o uso do SIG, Sistema de Informações Geográficas, e a integração de múltiplas escalas. O foco de cada um deles, né? O foco do ISC, infraestrutura das calçadas. Vamos trabalhar somente com calçadas. O ICANN, condições gerais do ambiente urbano para pedestres, já abrange um espaço maior, uma escala maior. E no IAP, experiência do pedestre e planejamento inclusivo. Ferramentas utilizadas para cada um. O ISC vai ser avaliação em campo e pesquisa com usuários. O ICANN vai ser formulários, planilhas e sistema de informação geográfica. E o IAP, o sistema de informação geográfica e análise multicritério. As normas que são utilizadas, sempre a 9050 para as 3. O ICANN pode utilizar de outras normas, e no IAP ainda se utiliza da 16537, que é de piso tátil. Então, acessibilidade e piso tátil se complementando para avaliar a mobilidade urbana e a caminhabilidade nas nossas calçadas. Então, resumindo, o ISC vai ser ideal para municípios de pequeno porte que buscam avaliar e melhorar a infraestrutura das calçadas com base na percepção dos usuários de normas técnicas. Vai depender da percepção que o usuário tem daquela calçada, daquele espaço. O ICANN 2.0, adequado para análise abrangente do ambiente urbano, permitindo identificar áreas que necessitam de intervenções para melhorar a caminhabilidade. Você tem uma possibilidade de melhorar, tá, os investimentos em termos de acessibilidade, tá, para o ambiente que mais se faz necessário. O IAP é focado no planejamento urbano inclusivo, considerando a experiência do pedestre e integrando múltiplas escalas de análise. Bom, a escolha da metodologia mais adequada vai depender muito dos objetivos do seu estudo, do contexto urbano e dos recursos disponíveis para coleta e análise de dados. Então, tudo depende de grana. A caminhabilidade, ela é ao mesmo tempo parte da mobilidade urbana e também é um pré-requisito para sua plena realização. Afinal, todo deslocamento começa e termina com uma caminhada, seja até o ponto de ônibus, a estação do metrô ou estacionamento. Não há uma lógica, no meu entendimento, se o espaço
comercial, digamos assim, ele está acessível, eu consigo entrar na loja, eu consigo ir ao cinema, consigo ir ao supermercado, se eu não consigo sair de casa. Então, eu tenho que ter a possibilidade de sair de casa, chegar ao ponto de ônibus, digamos, ponto de ônibus, atravessar a cidade, descer do ônibus e ir até o supermercado, até o cinema, ou seja, onde for, né? Você ter o espaço acessível do comércio, do estabelecimento, é insuficiente. Eu tenho que ter a minha acessibilidade em toda a cidade, desde que eu saia de casa até onde eu quero, até o meu destino. Então, aonde eu começo o meu deslocamento e onde eu termino. Isso tem que ser acessível, tem que ser próprio, tem que ser com segurança. Uma cidade com transporte público eficiente, mas sem calçadas acessíveis, lógico, vai falhar em prover a mobilidade plena, não tem como. Então, políticas públicas devem integrar esses conceitos, investimentos em transporte coletivo, devem vir acompanhados da qualificação dos espaços públicos para o pedestre. Tem que haver um investimento, tem que haver um incentivo. Do mesmo modo, o estímulo ao uso da bicicleta ou à micromobilidade, que são as bicicletas, lambretas elétricas, patins, patinetes, skate, requer uma malha urbana segura e bem desenhada. A gente tem que fazer essas coisas com segurança, com intenção,